Olá, olá, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui de volta para mais uma sessão do curso de Extensão em Astronomia da UFBA 2023, a última sessão online deste ano, dessa edição, e começaremos hoje teremos três temas hoje, né, na tela, falando, primeiro o Luiz Ataíde, falando sobre geometria e heliografia da órbita terrestre. Boa tarde, Luiz, seja bem-vindo Boa novamente. tarde, professor. Acho que todos já conhecem o Luiz aqui, né? Inclusive estava mediando as sessões da quarta e da quinta-feira, mas para fazer uma apresentação mais formal, o Luiz Sampaio Ataíde Júnior, ele é baiano, natural aqui de Feira de Santana, possui mestrado em administração pela Escola de Administração da UFBA, 2010, pós-graduação e extensão em metodologia do ensino superior pela UFBA em 2006, pós-graduação MBA em Gestão Financeira Empresarial pela Fundação Visconde Cairu, 2006, pós-graduação MBA Executivo de Gestão de Qualidade em Saúde e Acreditação Hospitalar, na Uniamérica 2022, pós-graduação em Docência e Prática de Ensino em Matemática, na Uniamérica 2022, e é contador graduado com bacharelado em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário da Bahia, em 2004. Possui também licenciatura em Matemática pela Uniaselv 2020, e está graduando em Física pela UFBA, atualmente aluno regular do curso de graduação em Física. É professor da Faculdade de Ciências Contábeis da Unirb, tem também outros cursos como Administração, Engenharias e também o curso de Astronomia do Instituto de Física da UFBA. Possui experiência como analista tributário e também músico, astrônomo, amador, ocupando atualmente o cargo de diretor da Associação de Astronomos Amadores da Bahia. Então, Luiz, seja bem-vindo. Posso colocar sua apresentação na tela? Acho que você vai passar alguns informes primeiro, né? Então fique à vontade, por favor. Pronto. Posso começar? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz. Eu vou falar aqui para vocês do trabalho hoje da coordenadas heliométricas, né? E aí tem algumas explicações a dar sobre o tema, porque normalmente se estuda a heliografia, né? Mas eu estou utilizando uma palavra diferente de coordenadas heliométricas, já vamos entender por quê. Por isso o nome da palestra, Coordenadas Heliométricas, né? Apesar de que eu chamo de coordenadas heliográficas, que é uma sugestão. E esse é um trabalho que nasce por conta de um outro trabalho, que é a variação invertida, que já apresentei aqui ano passado, e que, por sua vez, nasce do primeiro trabalho, que é a teoria dos entes, né? As pessoas conhecem um pouco mais, a teoria dos entes tem um livro lançado, eu vou mostrar aqui rapidamente. Claro que vai ser um resumo rápido, né? Me preocupa um pouco a audiência que não conhece os trabalhos ainda, que não tenha me ouvido falar sobre o tema, que pode ficar alguma coisa não bem compreendida. Mas, de qualquer forma, o professor Cássio pode depois fornecer aqui na audiência o link onde tem a apresentação completa desses trabalhos, para que a pessoa que está conhecendo agora possa tirar dúvidas ou algum elemento que eu não tenha falado hoje aqui, que vai ser rápido, para que seja melhor, mais compreendida, né? Mas, enfim, então, vamos começar aqui, né? Esse é o card da programação de hoje. Aqui tem um mini currículo. Outro detalhe, todas essas apresentações minhas estão divulgadas lá no blog. Aqui são minhas redes sociais, esse é meu e-mail. Então, quem quiser entrar em contato depois, tiver dúvida, quiser fazer uma crítica, quiser complementar com algum conhecimento que me tenha faltado e tal. Então, fiquem à vontade para fazer contato, tá? Tá aí meu e-mail. Tem também esse Instagram que eu utilizo para divulgar o trabalho. Tem o Verão da Bahia, que é o blog, né, onde tem a maioria das coisas. E o meu canal do YouTube também tem vários vídeos lá de apresentações e outras coisas também. Enfim, vocês vão encontrar, né, tudo por lá. Aqui também tem as redes sociais da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia. Né, como o professor Cássio já falou, teremos a sessão de observação na segunda-feira, dia 30, começando às 18 horas, em frente ao PAF 3, né? E certamente vai ser possível observar Marte próximo à Lua e Júpiter, né? Que é um evento celeste dessa data e está possível de ver aqui na capital baiana. Bom, então, é como eu disse, a apresentação ela inicia a teoria do zenit solar, porém, como eu disse, vai ser passado rapidamente aqui, porque não vamos ter tempo de apresentar ela completamente, tá? Então,
Eu vou passar ela aqui rapidamente. Então, só para lembrar, né, tem do livro lançado pela Edufba. Essa é a capa do livro, tem da Edufba, versão português, claro. Tem também a versão dele lançada em inglês, né, que é essa, lançada para o mundo todo. Tem outros idiomas também, então eu trago aqui a capa da versão em russo, né, só para mostrar dois ou três idiomas. Esse é italiano, não, esse é espanhol, e esse é o italiano, exato. Então, esse de italiano, enfim, tem vários idiomas. E aí o trabalho chama atenção para a questão de latitude e longitude da incidência do Sol exente no planeta, né? Então é preciso lembrar dos conceitos de latitude e longitude. Essa é uma imagem para mostrar que as coordenadas geográficas da Terra, vamos tentar a palavra, né? Geográfica, geo da Terra, grafia e descrição. Então, as coordenadas geográficas da Terra emanam do centro, né? Esse é um corte feito aí em Greenwich e no Equador, para mostrar as 4 estações do ano. Todos conhecem, né? O eixo inclinado do planeta, quando dá a volta em torno do Sol, cria 4 posições astronômicas diferenciadas. Essa imagem mostra bem isso, né? E aí eu quero chamar a atenção com essa imagem para onde o Sol incide em zênite, né? Então, na data do solstício, o Sol está em zênite no trópico, na data do outro solstício está em zênite no outro trópico, e nas datas dos equinócios, o Sol está em zênite no Equador, né? E aqui é uma imagem de novo mostrando esse zênite do Sol aqui, ó, no trópico numa data e no outro trópico na outra data, né? Trópico de Câncer no sul, perdão, trópico de Câncer no norte, trópico de Capricórnio no sul. Como eu me confundo nas falas, eu prefiro dizer trópico do sul, trópico do norte, especialmente tentando falar rápido. Se eu cometer algum erro, vocês me perdoam, tá? E aí as discussões para Salvador, né? Que quando o Sol parte de zero do Equador e vai chegar a latitude máxima de 23, que é o próprio Porto de São Paulo, que dia passa Salvador? Essa era a pergunta de partida da teoria do zênite. E aí a gente descobre com pesquisa, né, que é 27 de outubro. Então, muito antes do verão. E aí as discussões que suscita, né, o trabalho na volta, quando sair de novo de 23 graus, que for de novo até o Equador, na outra data, vai ter que passar por Salvador, que data? 15 de fevereiro, está próximo. E aí teremos os índices solares na cidade nessas datas. E isso poderia ser aproveitado pelo poder público, né, para anunciar que você tem um verão aumentado na cidade, poder incrementar receitas com turismo. Tem implicações na educação, porque, claro, teríamos que mexer nos livros e o livro trazer tabelas, né, de que tal data, em tal latitude, o Sol está passando. Teria implicações de saúde, para as pessoas se protegerem melhor de câncer de pele. Brasil, recordista de câncer de pele, né, já tentamos falar isso com Sociedade Protetora de Câncer, alguma coisa assim, enfim. E aí as latitudes, né, da metade da latitude 11,43, 11 do sul até o trópico, ou 11,43, 11 até o trópico do norte, né, teria um verão de zênite até o segundo zênite mais 45 dias. E essa sugestão aqui do 45 dias após o segundo zênite já é uma novidade, né? E na época que o livro saiu, eu cheguei a escrever que seriam 45 dias antes do zênite, 45 dias após o zênite. Quando eu comecei a me debruçar sobre a variação invertida e percebi que o Sol está adiantado, entre aspas, né? Vamos explicar os conceitos todos. Eu retirei essa sugestão dos 45 dias antes do primeiro zênite. Então, eu passo a sugerir que seja do zênite, tá, até o segundo zênite mais 45 dias. Inclusive, conversando sobre isso com o Antônio Carlos Graça, ele tem uma pesquisa sobre raios UV, né? E ele disse, Luiz, bate exatamente com o que você está dizendo. Então, veja que conhecimentos diferentes trazem, né, aquele resultado e aquela preocupação social, né? Eu acho que todo trabalho de ciência tem que ajudar as pessoas. E aí, em 45 dias está explicando nessa lâmina. Como eu disse, lá no blog tem um link que é assim, baixar materiais. Quem entra lá tem essa apresentação completa e as dos anos passados também, tá? Então, e se tiver dúvidas, tem aqui os links das apresentações passadas. O professor Cássio gentilmente está disponibilizando aí para a audiência, para quem quiser assistir a apresentações completas, tá? Sobre esses 2 primeiros trabalhos que vai ter que ser rapidamente aqui. Então, como o Salvador está abaixo da metade do percurso, né? Essa é a tabela do zênite solar, então aqui seria o Equador, aqui a linha de Salvador, né? Aqui o Trópico do Sul, o Trópico do Norte. Então o Sol toca na data, o Equador, quando toca em Salvador, que é a metade seria essa linha vermelha. Como ela está abaixo da linha vermelha, então quando dá um zênite aqui, nem 90 dias o Sol se afasta, ele já está de volta, justificaria zênite em toda essa zona. E aí, com base nisso, é porque a tabela é grande, ela foi feita no Excel, eu boto essa parte aqui porque as pessoas não acreditam. E aí uma nova zona tropical também sugerida, né? Então, se eu tenho a zona tropical cortada com o Equador, trópico e trópico, eu teria que ter essa linha intermediária. Então, todas as localidades abaixo dessa linha intermediária, sim, teria verão de zênite a zênite mais 45 dias. Isso, logicamente, aqui para o norte, né? Os países aqui da África,
também teriam essa mesma incidência. Aqui, a parte sul da Índia teria a mesma incidência, enfim, muita área aqui do Caribe seria contemplada pela mesma regra. E aí agora só a questão de quem domina a política, né? A parte científica a gente tentou. Bom, e aí as divisões, né, podem ser, a gente sabe, convencionárias, como a linha de data, por exemplo, faz curvas, né? Enfim, então aqui tem também modificações na linha de data. O analema ajuda a mostrar isso, né? Por quê? Então, na data que está atrasada, e aqui já estou começando a falar de variação, né? Essa data só está atrasada por quê? Vamos compreender isso. O Sol tem o seu movimento aparente sobre a Terra de leste para oeste, né? Então, todos os dias ele passa nesse sentido. Se chegou um dia e ele está aqui nessa data, logo após Salvador, e essas datas são todas Dona Lema, meio-dia de Brasília, né? Ele chega até aqui, ele está lento, né? Se no mesmo dia, meio-dia, ele vem até aqui mais ao oeste, ele está mais rápido, portanto. Claro, a incidência do dia solar. Claro que o dia solar também não é um móvel, isso aí a gente fala quando fala da variação. Tá? E aí já vou chegar nele, porque aqui está explicando analema, mas não convém explicar analema aqui com teoria do Zend, tá? O analema fixado no mapa, isso deu um monte de confusão, mas eu trago imagens muito melhores aqui que Antônio Carlos Graça cedeu gentilmente para explicar esse analema no mapa, né? Quando eu botei isso na internet, com uma confusão muito grande, vejam aí que a imagem é de 2009, né? A Universidade de Harvard lançou um trabalho depois com o analema assim, eu peguei e coloquei no outro texto que está publicado na Índia. Mas enfim, quando eu coloquei deu muita confusão, as pessoas não compreendiam. Eu tentava dizer que eram dados do Observatório Naval Norte-Americano apenas para indicar onde é o Zenit ao longo de um ano, meio-dia de Brasília, né? Mas enfim, aqui tem considerações da ciência oficial, como sempre vou passar rápido nessa parte. A teoria do Zenit não é o objetivo hoje aqui de apresentá-la completamente. E a discussão, né? Quais são as regras de estações do ano para nós, né? Que estamos entre os trópicos. Os países dominantes aqui tiveram essas regras. Aí, claro, temperaturas também para poder confrontar, né? Então, máximas de Salvador, 2008, máximas de Porto Alegre, a gente vê que tem um regime de temperatura completamente diferente, né? E Macapá, que é na linha do Equador. Então, Macapá é que realmente tem as temperaturas bem equilibradas, né? Então, o que levaria, talvez, a sugerir que não exista esse inverno, né, na linha do Equador. Mas são muitas discussões a fazer e tal. E aí as regras, né, todos os países da zona temperada estão amparados pelas regras normais, que é das 4 posições astronômicas convencionais que elas iniciam as estações, né? Então, isso daqui nessa lâmina. E aí, se o fato do Sol se aproximar sobre um país, dizemos que é verão, né? Porque às vezes o país está fora da zona tropical. Por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra, o trópico está bem abaixo deles. O Sol se aproxima dele e diz, inicia o verão, né? A discussão é essa, se eu estou aqui, o Sol passa na minha cabeça, eu digo o quê? Tenho que esperar chegar lá em São Paulo, para dizer que o verão começou, né? Então, é uma perda de oportunidade, né, de clarear o conhecimento, de atrair turismo, isso, como eu falei, tem algumas implicações de trabalho. E aqui a metade do trópico, tá, isso já tinha falado também. Aqui também a convenção das horas, algumas pessoas me diziam que, mas a hora também está convencionada no mundo todo. Eu digo, não, ela não está convencionada, ela está fixada, né? Você não pode, o inglês diz 7 da manhã, hora de acordar para trabalhar 8. No Brasil você espera 15 graus mais uma hora, 15 graus mais uma hora, 15 graus mais uma hora, pronto, agora são 7 no Brasil, você acorda e trabalha 8. Então, é a parte da discussão, porque a cada que está nessa lâmina aí agora, a cada 15 graus de rotação e uma hora se passa, e isso justifica convencional diferente de outro lugar, porque de 58 dias de espaço não justifica convencional um verão diferente em outra localidade, né? Sendo que ela seria impactada por turismo. Se isso fosse divulgado no mundo inteiro, atrairíamos turistas, poderíamos botar um artefato para mostrar o zenit solar ocorrendo na data, podia trazer, enfim, turistas para ver, né? Então geraria tudo isso. Aqui de novo das convenções, dos 15 graus já falei e tal, então, obrigado, dúvidas, teoria do Zenit, é isso aqui, eu prometi fazer um resumo rapidamente, tá? Por essa questão de não dar tempo de apresentar absolutamente tudo. Bom, e aí vem a variação invertida, né, do dia solar em relação ao sistema Kepler-Newton. A variação invertida, eu publiquei nos Estados Unidos, em Houston, né, 2015, e ainda era chamada de variação paradoxal. Mas aí é conselho do meu amigo, professor Alberto Betzler, manda um abraço para ele. Betzler me disse, Luiz, o paradoxal está chocando um pouco, né? Paradoxo em física tem que ser uma coisa realmente muito, assim, não dá para ser. E aí eu troquei a palavra por variação invertida, então me parece mais correto, e vamos a ela, né? Então aqui a variação invertida eu também tenho que passar pela introdução mais rapidamente, tá? Porque ela começa com o dia solar. Eu vou pular aqui a definição do professor Kepler, mas vou mostrar com a imagem porque
professor Lacerda, doutor Lacerda, bem-vindo, querido amigo. Então, vou mostrar aqui o dia solar na figura, tá? Então, o dia solar ocorre se eu tenho zênite solar numa localidade da Terra. Quando ela gira 360 graus, essa mesma localidade não está recebendo sol em zênite, tá? Para que o sol ocorra em zênite nessa mesma localidade, ela tem que rodar os 360 graus e mais alguma coisa. Então, o dia solar é 3 minutos, alguma coisa maior do que o dia sideral, de fato, que é o giro de 360. E aqui eu trago simuladores da Universidade de Nebraska para mostrar as leis de Kepler. Interessam nesse trabalho compreendemos a primeira e a segunda lei de Kepler. A primeira lei é essa que diz que o planeta gira em torno do Sol em uma elipse, né, e não um círculo, sendo o Sol um dos focos dessa elipse e apresentando um foco vazio. Ok. A segunda lei de Kepler, que eu acho de cair o queixo, é a lei das áreas. Quando o planeta está próximo do Sol, que é o periélio, ele trafega mais rápido, e quando está longe do Sol, que é o afélio, trafega mais lento. Se você der o mesmo tempo, claro que ele vai trafegar mais aqui, né? Então, esse triângulo imaginário que gera nesse tempo, e que o mesmo tempo aqui gera um triângulo imaginário diferente, claro, tem a mesma área. Então, eu acho essa lei de cair o queixo e Kepler, né, consegue determinar. E aí, agora sim, falar do analema da visão normal e visão da teoria do Zend, né? Então, normalmente os astrônomos vislumbram e observam o analema no Sol dessa forma, fotografando em qualquer lugar que o Sol esteja, seja no nascer do Sol, seja no pôr do Sol, você escolhe a posição, pode ser meio-dia, pode ser um prego na parede, pode ser uma estaca no chão, e você marca a sombra ao longo do ano. Em qualquer lugar que a luz do Sol incida, você vai encontrar essa marcação se você fotografar o ano inteiro. Claro que não precisa ser 300 fotos. Você pode fazer de 10 em 10 dias, de 20 em 20, de 30 em 30, enfim, como está feito aí no céu. Então, assim, os astrônomos conhecem o analema. Só que isso dá uma pequena confusão no calendário, né? Quando a gente olha ele no Sol, no céu, perdão, ele está assim, ó, com novembro do lado direito, aqui da metade maior e inferior, tá? Do gráfico. Ele está aqui na metade maior e inferior do gráfico. Quando a gente olha na versão da teoria do Zend, que é essa versão no mapa, novembro vem para o lado esquerdo, tá? Então é preciso estar atento, e eu sempre me refiro a ele como se ele estivesse no mapa, né? E aí, como eu disse, está aqui o analema, a repetição que era aquela do trabalho, tem algumas imagens na internet, e aí Antônio Carlos Graça faz essa maravilha, que é a imagem que explica perfeitamente qual é a questão do analema no céu, qual é a questão do analema no mapa, né? Então, eu acredito que aqui tirou a dúvida de qualquer pessoa. É claro que como o novembro está aqui, se eu estou na Terra e olho, eu vejo novembro à minha direita. Se eu estou olhando aqui de cima, como se eu estivesse de costa para o Sol, estou vendo novembro à minha esquerda, né? Então, é exatamente a mesma posição. Estamos falando da mesma coisa, né? Mas, enfim, como eu disse, lá em 2009 foi muito confuso, mas, graças a Deus, passaram distante. E aí apresento também aqui outro movimento, simulador de movimento do Sol, que não mostrei lá na TV do Zend, mas é esse simulador que ele faz. Eu não vou ter tempo hoje aqui de ligar ele animadamente, tá? Mas os links que o professor Castro disponibilizou, que tem a apresentação completa, eu tenho vídeos, tenho ele animando, mostrando e tal. E aqui a gente bota o calendário, fixa o relógio meio-dia, quando você anima, que bate no botão, o Sol circula aqui no analema ao longo de um ano inteiro, porque você congelou o meio-dia, tá? O relógio aqui está congelado. E aí vamos acompanhar uma translação com os dois simuladores da Universidade de Nebraska, né? Então, também vou ter que passar rápido aqui para vocês, mas assim, aqui está começando 21 de dezembro. Observem no da direita que o Sol está no ponto mais sul possível, no solstício de dezembro, tá? E aqui vai chegar a data mais próxima do Sol, que é 5 de janeiro, e a única data que temos certeza aqui na órbita, além de 5 de janeiro, é a de 5 do 7, mais ou menos, né? Que também é uma data que varia, nós sabemos, mas só para o efeito de poder narrar. Então, 5 de janeiro, próximo do Sol, 5 de julho, longe do Sol, tá? E aqui eu vou animar e peço que prestem atenção somente ao simulador da esquerda. Então, eu tenho 21 de dezembro, 5 de janeiro, 12 de fevereiro, 15 de maio, eu não estou conseguindo ver porque a visualização da tela aqui está muito pequena, tá? Mas vão sucedendo as datas até que ele chega na data do outro solstício, solstício do norte, tá? E o professor André Bahia está registrando aqui, tá? É isso aí. Então, saúde para o André Bahia. Um grande abraço, amigo. E aí chega finalmente o afélio, 25, 5 do 7, e aí o planeta segue na sua viagem até chegar aqui a data de novembro, que é a data máxima do analema do lado esquerdo, tá?
e finalmente ele vai chegar 21 de dezembro de novo. Bom, então concluiu a translação desse simulador. Agora vamos prestar atenção no outro, tá? Deixa eu retornar aqui. Bom, e aí ele está no solstício, no periélio, a data mais próxima, no máximo do lado direito, ou seja, aqui é quando o Sol está o mais lento possível do ano, que é a data de 12 de fevereiro, ou seja, da meio-dia ele anda só até aqui, Dona Lema, tá? É um ponto de inflexão. Aqui é o vértice de Dona Lema, lá em cima. Aqui agora o ponto mais oeste da metade de cima. Finalmente o outro solstício. O afélio. A data de 25/7, que é o máximo do oeste da metade de cima. O vértice novamente. 3 de novembro, que é a data máxima oeste, e finalmente 21 de dezembro novamente acabou a translação, ok? Então isso para mostrar o caminho do Sol, Dona Lema e em torno da órbita. E temos uma dificuldade de não ter o calendário ali na órbita, né? E onde está a variação invertida? Essa é a pergunta feita, né? Porque todos conhecem o regime de velocidade do planeta, tá? Mas que variação invertida foi essa? Bom, e aí eu preciso falar que o planeta ele tem dois regimes apenas de velocidade. O planeta ele sai de 5 de janeiro, que é a data do periélio, e vai com uma velocidade reduzindo até 5/7. E aí eu represento aqui com a seta vermelha. E 5/7, a velocidade dele está sempre aumentando até 5/1 de novo, que é o ponto mais rápido que o planeta consegue. Então, o planeta só tem dois regimes de velocidade. E o planeta, a gente fala velocidade, porque o planeta é um móvel, né? Aí o dia solar, ele, com os pontos de inflexão do Dona Lema, tem modificações que são diferentes. Então, logicamente, se eu estou no máximo oeste da metade de baixo, eu estou com o Sol lento, deu meio-dia, ele só veio até aqui. Quando o Sol entra na primeira reta da Dona Lema, até lá em cima, 5 de maio, ele está sempre acelerando, com licença dos físicos e da física, porque dia solar não tem velocidade. Então, dia solar eu tenho que falar em período. Então, qual que é o linguajar correto? Eu tenho que dizer que os períodos dos dias solares estão sempre diminuindo, ou seja, está ficando cada vez mais rápido, na linguagem livre, né? E aí ele vai fazer outro ponto de inflexão na parte de cima, onde ele vai de novo começar a se retardar, né? Então, toda vez que ele está na curva, ele retarda, na outra curva ele retarda, e quando ele está nas duas retas, ele acelera, tá? E aí, com licença das aspas, ou seja, são períodos menores ou períodos maiores, quando eu digo acelerar, desacelerar. E aí também, se eu me trair na fala, também vocês me perdoam, tá? E aí o confronto, então, dos dois regimes. O regime do dia solar, com os pontos de inflexão do Dona Lema, e o regime do planeta. E aí a gente vê nitidamente que tem confrontos onde um está diminuindo o outro com períodos cada vez reduzindo, ou seja, está invertido. Tem períodos que são regulares, ou seja, o planeta reduzindo a velocidade e os períodos cada vez são maiores, o período então é uma variação normal ou uma variação concordante. E o contrário, como diz Gil, então o contrário também sempre pode acontecer, né? Então também acontecem todas as variações. Bom, aí aqui eu tenho as datas onde elas ocorrem, variações invertidas e variações normais, tá? E aí a gente traz o analema para mostrar e vai entrar na mágica agora aqui, plim, essas flechas que mostram os pontos exatos. E aí, por que que ocorre? Bom, as quatro mostram os pontos de inflexão, né? É quando muda o regime de velocidade do dia solar. Quando muda o regime de período que vinha aumentando, começa a diminuir, o período que vinha diminuindo começa a aumentar, tá? As duas flechas a mais mostram afélio e periélio, ou seja, o planeta muda seu regime de velocidade aqui. Então, por essa razão, nós temos 3 variações invertidas, 3 variações normais ao longo do ano. E o achado mais legal para esse ano, do trabalho da variação, um dos, que tem mais coisas aqui para frente, é que as variações ocorrem exatamente invertidas em setores do analema. Isso é muito legal de ter encontrado. Por quê? Como eu disse, numa curva ele está sempre o Sol retardando, né? Na outra retardando. Mas aqui o planeta, vamos lembrar que ele está desacelerando, não é verdade? Então, é diferente desse de cá, que o planeta está, o Sol também desacelerando, mas aqui o planeta está acelerando, não é verdade? O planeta está indo aqui para 5 de janeiro, que é a data mais rápida de todas. Então, o setor do analema, que é variação normal, o correspondente a ele na outra metade é exatamente invertida. Então, esse é um achado muito interessante. Então, uma reta é variação normal, a outra é variação concordante. O começo de uma curva é normal, o começo da outra curva é concordante. O pedacinho do restante da curva, que é onde tem a mudança de afélio e periélio, em um é invertido, no outro é concordante. Né? Então, esse achado eu acho muito legal.
E aí, para clarear um pouco mais, essa também é uma novidade desse ano, essas variações, o caminho do calendário na órbita, né? Não tem precisão aqui porque, como eu disse, eu não tenho a precisão do simulador, enfim. Mas, como eu disse, conhecemos duas datas. 5 de janeiro é esta, 5/7 é esta, né? E aqui estão as linhas do solstício. Por que ela não está uma linha perfeita? Porque as setas amarelas estão de propósito assim tortas, porque a elipse está exatamente exagerada, né? E a realidade não é essa. A elipse da Terra é quase redonda, uma excentricidade muito pequena. Então, por isso a linha aqui fica torta. E claro que a distância desse solstício aqui tem que ser menor, porque aqui está mais rápido do que o de cá, que é maior, né? Quando a Terra está mais lenta. E aqui a gente vê, então, 23 de novembro, perdão, 3 de novembro, ponto de inflexão alinhado com o Sol, mais ou menos, mas também não é perfeito assim, porque é o eixo, né? Então isso deve ocorrer, na verdade, um pouquinho antes aqui, por causa da torção do eixo. E aí, ponto de inflexão, uma variação toda aqui, que o planeta está indo para acelerar e agora o Sol começa a retardar, então é o contrário. Aí aqui o planeta começa a desacelerar, então essa variação é concordante, e o planeta agora está desacelerando, e o Sol continua desacelerando até quando? Até 12 de fevereiro, olha ele aqui, que é exatamente embaixo do Sol. E aqui essa torção mais para cá, em relação à da de cá de novembro, é para fazer a justeza da presença do eixo, né? O eixo tem uma torção, olha a seta aqui do solstício. Então esse plano, o angular que ele faz, tem que ser levado em consideração essa inclinação. E assim a sequência dos outros. A próxima figura, eu mostro somente os dias solares, aqui sem considerar a mudança de velocidade do planeta. Então aqui só a variação do Leno mesmo, né? O momento que ele retarda, o momento que ele retarda nas curvas, e o momento que ele acelera, acelera nas retas. Ó, tá vendo aí? Falei retarda, falei acelera, tá? Então me perdoem. O momento que ele tem períodos mais longos nas curvas e o momento que ele tem períodos mais curtos nas retas, tá? E aí a coincidência não lembra para ser apontada, que é essa de que os solstícios são marcados cerca de 14 dias após a Feli Periele, né? É uma coincidência nona lema. E aí eu fiz uma pesquisa um tempo atrás e coloquei vários vídeos no YouTube. Quem quiser pode buscar pelo meu nome e olha lá. Velocidade do dia solar são diversos vídeos. E eu tenho os resultados aqui para mostrar. Né? Como hoje é muito corrida a apresentação, não vou poder abrir, mas, enfim, vejam que eu tenho um vídeo com 24 horas exatas, que é esse que dura 1.440 minutos. Eu botei uma prancheta, botei um relógio da internet para mostrar a hora, e fui lá e mostrei no outro dia que hora o Sol chega no mesmo lugar. Então eu tenho dias mais curtos e dias mais longos, solares, né? Dia solar mais curto, dia solar mais longo. E aí, para a gente visualizar esses resultados, quando eles ocorrem, o analema está aqui do lado, para poder mostrar. Então vejam aqui, por exemplo, no dia de 13/7, ele é mais curto, né? 1417, ele está onde? Está aqui assim, ó, 13/7. E um dia longo, por exemplo, que é outubro, onde ele está exatamente do lado de cá, percebem? Então são essas diferenças de dias solares que apontam o trabalho e que são invertidas em relação ao regime de rotação do planeta. Tá? Por isso, variação invertida do período do dia solar em relação ao sistema Kepler-Newton. Por isso esse nome todo grande. E aqui, para comprovar também a pesquisa, eu fiz algumas imagens aqui no dia 12 de fevereiro, então está aqui próximo, é uma data de sol bem lento, bem atrasado, né? É uma imagem feita às 17h41 da tarde, três imagens na mesma hora, mesmo dia. E aí eu mudo o dia, só que a hora vai ser a mesma. Então, agora eu estou numa data em setembro, na mesma hora, 17h41, tá? E aí vocês podem observar que está bem mais de noite, carros inclusive com farol acesos, porque eu estou do lado de cá, o sol está mais adiantado, ou seja, com períodos cada dia mais curtos. Aqui ele se põe mais cedo, né? Então, na data de novembro fica escuro cedo, na data de fevereiro demora muito para o sol descer, né? Esse atraso, olha aí minhas aspas, tá? No regime do Sol, do movimento aparente dele, tá? Bom, e aí encerra a variação invertida, eu preciso entrar para falar para vocês agora da novidade do ano, que são o movimento helicoidal do Sol. Aliás, ainda não, essa é uma novidade porque eu não apresentei isso no outro ano, e esse trabalho eu tinha percebido desde a teoria dos entes, quando eu fiz a medição da passagem do Sol, e eu percebi que o Sol fazia uma curva. Eu dizia, mas não está na latitude, por que ele não passa reto, né? Então vamos descobrir por quê. E aqui eu apresento a rua James Averucha, morei muitos anos lá, tenho muitos amigos lá, e a rua ela tem essa posição no mapa assim um pouco declinada. Tá? E aí eu trago aqui o mapa para mostrar, a rua está aqui exatamente nessa posição. Bom, e aí vamos pegar uma data em que o Sol está indo para o sul, e em latitudes próximas daqui, que nós sabemos que é 12,9 de Salvador, pegamos a data de
2 de dezembro, ou seja, ele ainda está indo para o sul, né? Lembrando que a data máxima lá é 21. E vamos ver o tamanho da sombra, então, nesse dia. Olha a sombra aqui. Então, são 7 da manhã, o sol nasce do lado de cá e vai se pôr lá do lado onde a gente está vendo. Repare que a lateral desse carro está clareada, né? E a sombra está para lá. O sol está nascendo, são 7 da manhã. E olha a sombra, quase não tem no prédio. Bom, então, com o passar do dia, o que acontece com a sombra? Agora são 14 horas, a sombra cresceu bastante. Ou seja, o sol está indo para o sul, ele está com um movimento contrário à posição geométrica da rua. Então, está aqui o movimento do sol e o da rua exatamente ao contrário. Por isso a sombra ficou bem grande. Vamos ver o que ocorre quando o sol está indo agora para o norte. Tá? Aí passando para a data de janeiro, que data foi 30 de janeiro. Então estou aqui assim, né, fim do mês de janeiro, o sol agora indo para o norte, mesmo local, 7 da manhã de novo, pouca sombra, o sol está nascendo, a lateral dos carros clareada, e a data, a foto de 14, o mesmo espaço de tempo, 7 horas e pouca depois, a sombra cresce muito menos. Ou seja, nesse momento ele está fazendo um movimento helicoidal para o norte, é mais alinhado com a posição da curva da rua. Então, o sol fica assim e a rua assim. E ainda tem uma declinação, por quê? Porque a sombra ainda cresceu. Ora, se a declinação da rua fosse idêntica à do sol, não teria sombra nenhuma, né? A sombra ficaria igual o dia inteiro. Então, isso mostra a variação, o movimento helicoidal do Sol, tá? E aí, agora, finalmente, eu chego na geometria e heliografia da órbita terrestre. Esse que é o trabalho desse ano que eu preciso mostrar, e os achados desse trabalho que me ajudam a explicar o porquê da variação invertida, né? Então, vamos considerar coordenadas heliométricas. Eu chamo a atenção também para a palavra, que vai ter uma hora que eu vou falar das coordenadas heliográficas, que é o que, de fato, são conhecidas e estudadas do Sol, tá? Então, imaginem vocês, se a gente utiliza a trigonometria no ângulo de 23,43, como está aqui, que é o ângulo da inclinação da órbita terrestre, e a distância da Terra-Sol na data do solstício, que era 151 milhões de quilômetros, como está aqui o número, e consideramos que ela é uma hipotenusa, encontramos o segundo lado do triângulo com 139 milhões de quilômetros, e o principal de todos, que eu quero chamar a atenção de vocês, o terceiro lado com 60 milhões de quilômetros. Esse lado menor alinhado com o eixo do Sol, com orientação idêntica ao eixo terrestre, e aqui eu peço calma, se fosse uma banca de TCC, era aquela hora que os professores iam estar se mexendo na cadeira, porque, tipo, viram alguma coisa errada, né? Mas eu vou chegar lá. Então, essas são coordenadas heliométricas, tá? Não estou falando aqui de heliografia conhecida, observada, então não é ela, vamos chegar lá, vou mostrar. Mas esse lado menor está alinhado com o eixo do Sol, com orientação idêntica ao eixo terrestre, até um ponto alinhado com a projeção do equador da Terra, ou equador celeste. E isso vai marcar o ângulo de 90 graus. E aí vamos ver uma figura maravilhosa do meu amigo e irmão Arthur Sá Menezes, que fez essa imagem magnífica para eu poder mostrar para vocês. Ora, aqui nós temos a Terra e ela está com uma lente, eu vou comentar também depois, a proporção não está logicamente correta, né? A gente sabe que a Terra é 110 vezes menor que o diâmetro do Sol. Também aqui tem 60 milhões de quilômetros nessa distância e daria 43 sóis, e também não cabe 43 sóis aqui do tamanho que está, né? O Sol tem 1.392.000 quilômetros de diâmetro. Então, a gente tem aqui a configuração do triângulo, né? A distância da data do solstício, não é a distância máxima, tá? É só subtrair aqui a quantidade de dias, que dá 159 milhões, eu esqueci o dado agora, mas enfim, foi retirado e calculado. Esse é o lado de 139 e medimos então o lado de 60 milhões, ok. É isso no solstício de junho, tá? E aí, se a mesma trigonometria, mesmo ângulo, agora a distância do outro solstício de dezembro é 147 milhões, também vai achar o outro lado 135 e o terceiro lado, que eu quero chamar a atenção, de 58 milhões. E aí a orientação é diferente, porque o equador do Sol, esse equador do Sol tem que estar alinhado com o equador da Terra, já a gente vai ver. E também, como não existe equador do Sol, também não existe a projeção do equador solar, então tem que chamar aqui de equador espacial, tá? Quando é na Terra, o equador solar, eu sei a projeção. Mas no Sol não tem, né? É um conceito que não existe, então eu chamo de equador espacial solar. Então, até um ponto com a projeção longitudinal do eixo da Terra para fazer o ângulo de 90 agora de outra forma, porque o outro solstício segue a imagem, mais uma de Arthur Sá Menezes, maravilhosa imagem. E aqui eu tenho a distância do outro solstício, a Terra com a lente, não daria para ver. A distância aqui agora é 58 milhões, tá? E aqui teria que dar 42 sóis, digamos assim, aqui nessa linha,
E a gente sabe que também não daria só para mostrar, na verdade, a trigonometria, né? Bom, e aí, com isso, começam a aparecer alguns dados, porque, por exemplo, uma das hipóteses que se ouve muito falar é que a posição do Sol para gerar o analema na Terra não significaria, por esse grande tamanho dele, 610 vezes maior, e a distância, era como se ele fosse uma parede reta, né? Isso aqui mostra que não. Porque quando a Terra, digamos, paira sobre o Sol nesse solstício, ou quando ela mergulha sobre o Sol no outro solstício, estou usando paira e mergulha, porque a gente sabe que o espaço não existe em cima nem embaixo, né? É só uma questão de referência ao Equador. Então, quando ela sobe, ela também encontra o ângulo de 23 graus no Sol. Então, o movimento da geometria dos corpos interfere diretamente. Essa é uma das conclusões, né, para fechar a variação invertida. E aí, o equador da Terra, temos que sugerir que ele está alinhado com o equador do Sol. Claro, e aqui está a imagem, de novo, sem proporção, por isso um raio aqui no meio, também a distância não é nada disso, enfim, sabemos. Mas só para mostrar que o equador alinhado com o equador, numa coordenada heliométrica sendo sugerida, tá? Para poder mostrar. Bom, e aí as imagens, né? A Terra, se a Terra for um pixel, né, numa tela de 29 polegadas no centro, eu precisaria de mais 6 telas do lado para pôr um Sol na última tela, lá na sexta, com 110 pixels na imagem. Isso para um equinócio. Para o outro equinócio, mais 6 telas do outro lado. Ou seja, eu precisaria de uma fileira de 7 telas, 29 Full HD, caso a Terra seja um pixel. Isso aqui é a proporção real do que seria. E para mostrar os solstícios, precisaria de mais 5 fileiras dessas telas, acima e abaixo. Então, daria um total de 11 fileiras horizontais, de 13 telas, que daria um total de 143 telas. Será que alguma loja de TV topa fazer uma promoção? Botar as telas assim para mostrar a Terra, para gerar curiosidade para astronomia? Quem sabe, né? E aí agora, percebam que a palavra aqui mudou, coordenadas heliográficas. Agora eu trago as de verdade, tá? E aí Zell, que é o cientista da NASA, ele explica que o eixo da Terra tem uma declinação de 7,25 graus em relação ao da Terra. E aí a gente vê mais a calota polar em setembro e a outra calota polar em março, né? Então, na data que está no Equador da Terra, que é esse que eu chamo de Equador do Sol, na verdade não estamos alinhados. Há uma declinação e você vê mais a calota norte no equinócio e mais a calota sul no outro equinócio. Nessa imagem aqui é o de setembro, né? A gente está vendo mais a calota norte. Repare que está aqui, segundo até uma linha, embaixo só tem até 3, né? Então esse seria o equinócio de setembro. Também se sabe, observando o Sol, que o que eles chamam de equador é a massa central do Sol que gira mais rápido, né? Então está aqui a velocidade de giro das massas com base na observação das manchas, né? Então, galera, isso aí, como eu disse, a heliografia, ela é conhecida, tá? E a coordenada heliométrica é somente para poder encontrar aquelas relações angulares para poder explicar a variação invertida. E aí preciso chamar a atenção para os conceitos de zenit e nadir, né? E zenit na Terra, o zenit é um ponto sempre acima da nossa cabeça. Então, zenit solar é o momento que o Sol bate naquele ponto em zenit, como a gente viu ali nos trópicos, bate no Equador, tem a data de Salvador, enfim. E o nadir é o contrário, seria o ponto abaixo de nós, como se a Terra fosse transparente, eu pudesse olhar por baixo da Terra para ver que estrela está exatamente no meu nadir. É o ponto invertido em relação ao zênite. Mas essa origem do raio lá no Sol não tem um conceito na astronomia. Então precisa ser batizado, porque é como se fosse, digamos, uma linha ligando o zênite solar da Terra e ela sai de onde do Sol. Então é um conceito que não existe, eu preciso dar um nome a esse ponto de origem do zênite. Também não existe equador espacial solar, né? Como eu falei lá na lâmina atrás, não existe esse conceito na astronomia. Então, eu preciso sugerir que há um equador no Sol alinhado com o da Terra e preciso sugerir a projeção espacial dele. Então, é mais uma coisa que é uma novidade que não tem. E aí eu posso marcar, então, o trópico linha de Salvador no Sol. Ele terá a declinação de 12,97111 no norte do Sol, obviamente, né? E, claro, do mesmo jeito que a teoria do zenit solar, outras localidades tropicais podem escolher as suas datas de verão, também outras localidades tropicais podem marcar suas datas do ponto de origem do Sol que não tem batismo, né? De dizer, ó, minha linha do Sol é essa aqui, chegou hoje, tá? E aí, uma pitoresca novidade que aconteceu ano passado, na data do zenit, muito legal, que eu trago aqui, é que o Sol estava sorrindo no dia que chegou em Salvador. Olha que imagem maravilhosa, né? Então, quem disse que o Sol está sorrindo foi a própria NASA, tá? Então, eu sou apenas assim um cidadão de Salvador que, digamos, fica feliz, porque a gente sabe que é a terra da felicidade.
E entre 26 e 27 de outubro, né, foi feita pelo SDO, que é o Observatório Solar Dinâmico da NASA, sigla em inglês, que fez essas imagens. Bom, e aí o deslocamento entre um solstício e outro, e aí agora vem os outros achados das coordenadas, né, heliométricas. Né? Notem que o nome do trabalho é heliografia justamente por isso, mas o que eu sugiro são novas coordenadas heliométricas, ou seja, hélio do Sol métricas, ou seja, uma nova metria só para fazer o ajuste geométrico, para compreendermos as variações e outros detalhes, que vem agora algumas novidades. O deslocamento de solstício e outro, aqueles dois lados que eu pedi para chamar a atenção de vocês, 60 milhões de um lado, 48 milhões do outro, dá 119 milhões e 12 mil, e esse número que está aí. Dá um pouco mais do que 85 sóis, digamos, de deslocamento. Então, é um deslocamento bastante grande, digamos assim, numa parede cilíndrica. A palavra cilindro, estou usando aqui uma aspa, já vamos chegar por quê. Esse número dá praticamente 81% da unidade astronômica, né? E aí a gente pode medir essa velocidade média nesse deslocamento por essa parede orbital, né? Essa velocidade seria 27 mil quilômetros, o número que está aí na tela. E comparando essa velocidade do deslocamento de 27.171,8690, eu chamo ela de velocidade da obliquidade, né? Então, ela está no ponto alto e vai descer para o ponto baixo, né? Ela está no ponto alto, deixa eu pegar minha mão. Está no ponto alto e vai descer para o ponto baixo. Que velocidade foi essa aqui na parede, né? A parede cilíndrica. Então, é essa velocidade. A velocidade orbital é em torno de 110.700 km, né? E aí existe uma razão harmônica entre elas, né? Que a gente vai apresentar agora, a equação das velocidades harmônicas da velocidade do planeta. Então, a velocidade da obliquidade elevada àquele expoente é exatamente igual à velocidade orbital. E implica que a velocidade orbital àquele outro expoente é exatamente igual à velocidade da obliquidade. Não? Considerando que uma seja φ e outra psi, a velocidade orbital sobre a velocidade da obliquidade dá a constante de 4,074. Então, é a constante harmônica das velocidades orbitais do planeta, né? A velocidade de deslocamento na órbita e a velocidade da parede orbital, digamos assim. Se utilizar a velocidade média orbital, que é ali o número da velocidade máxima, tá? Ainda fica em 3,98. Então, permite anunciar que a relação harmônica é 4. Né? E aqui, outra imagem de Arthur Sá Menezes, maravilhosa, para mostrar uma hipótese desse cilindro orbital. Primeiro, o cilindro, estou botando aspas, porque ele não é cilindro, já vamos chegar à conclusão. Vamos visualizar que esse disco azul aí seja a órbita terrestre, tá? Ele está colocado aí com a excentricidade da Terra, que é de 0,017, alguma coisa, e aqui é a parede do cilindro orbital que eu falei para vocês. Ela compartilha na face, seria redonda de cima, um ponto do solstício e o ponto do outro solstício na parede de baixo. Eles compartilham, a face redonda compartilha com essa parede, digamos assim, tá? Se a inclinação de 23 graus, que é a inclinação da órbita que está ali na figura, né? Da face circular, a excentricidade também iria a zero se ela descesse? Essa é uma pergunta. E aí está tentando buscar uma relação entre excentricidade e obliquidade. E aí a lei geral da excentricidade e obliquidade pode ser anunciada que se a gente visualiza uma superfície circular, eu tenho aqui uma superfície circular para mostrar para vocês, bem simples, que é um prato pequeno, né? Então, se eu coloco o círculo e observo ele de cima de 90 graus, eu vejo ele exatamente circular, não é verdade? Mas se a minha visão, o plano de visão que está aqui na minha mão, eu vou declinando essa visão até que eu não veja mais a elipse fica zero quando a excentricidade é 1, não é verdade? Então, o 90 graus iria virar 0 grau para que eu zere a elipse. Bom, mas então, se é zero, eu consideraria 89 graus. Digamos que ainda desce com 89 graus para ver a última elipse quase no 1% de excentricidade. Esse fenômeno a gente pode compreender, pode visualizar ele assim facilmente, porque vocês estão vendo aí o círculo, se a gente vira qualquer circunferência, ela vira uma elipse, né? Vocês estão vendo agora uma elipse. Então, a elipse pode ser... E aí a pergunta é, qual é a excentricidade dessa elipse que você está vendo, essa projeção elíptica, em relação ao ponto de inclinação da visão, né? Então, essa é a razão que nós fomos buscar. E aí, para fazer a excentricidade de meio da elipse, certamente com 45 graus de visualização, ou seja, na metade da declinação, tá? E aí eu posso anunciar a lei geral da excentricidade e obliquidade, que seria, né, ômega 1,1 sobre 89. E aí basta substituir o ômega por qualquer declinação que se queira. Se eu quiser saber a excentricidade na inclinação 5, eu boto 5 ali na equação, vou encontrar o número facilmente, né?
Como o 0 grau impossibilita a visualização da elipse, optamos pela constante 89, por essa razão, tá? Mas é claro que com um aparato computacional melhor, de repente se descobre que é 89,5, a constante não é 89, pode ser 89,9, tá? Então, seria só substituir na tabela. E aí, você substituir no ômega foi aquilo que eu falei. E aqui tem a tabela com as primeiras declinações, né? Então, eu considerei 89 puro, está aqui o valor, a constante, e aí ele duplica quando eu tiro 2 graus, né? Triplica quando eu boto 3 graus e vai chegando. Então, logicamente, quando chegar aqui no 1 grau, esse número vai estar em 1, que é exatamente o fim da elipse, né? A excentricidade máxima acabou, a elipse virou 1. Então, com esses números, a excentricidade da Terra é 0,01672, ela é encontrada entre a primeira e segunda excentricidade. Vamos dar uma olhada na tabela que está aqui, ó. 0,11, né? Então é maior que essa e menor que essa. Ela está entre a primeira e a segunda. Então, também podemos anunciar a equação da excentricidade e obliquidade da Terra com base na lei geral da excentricidade e obliquidade, que é F-centricity, né? 1,488 sobre 89. Essa é a da Terra. Se fizer a conta, dá exatamente o número da excentricidade, tá? Também pode determinar a declinação de vista. Aí tem uma outra razão da elipse com círculo, que é o contrário. Também, se eu tiver uma forma elíptica, né, um outro artefato aqui de cozinha muito simples, é uma elipse. Mas se a gente inclina ele, a gente enxerga uma circunferência perfeita, né? Então, de novo, a mesma razão que da excentricidade e obliquidade, que funciona do círculo para a elipse, também funciona da elipse para o círculo, tá? Uma forma de mostrar aqui rapidamente com um improviso, né? E aí a gente pode determinar a declinação do ponto de vista aproximado de onde a órbita terrestre tem uma projeção circular perfeita. Agora sim, para fazer uma projeção cilíndrica, tá? Que não é aquela é a parede orbital, eu vou chegar nela daqui a pouco. Então, a gente tem que subtrair dos 23,43917 graus o valor da equação, que é o 0,438. E aí vamos encontrar a declinação de 21,95, de onde se pode observar a órbita circular perfeita da Terra. E claro, aí eu posso fazer uma projeção cilíndrica, né? O cilindro tem a face circular perfeita. Isso vai acontecer com 21 graus e não nos 23. Então, a gente sabe que aquela declinação da Terra, se ela for zerada, ela vai gerar outra elipse, não é verdade? Ela, na posição e obliquidade que tem, se a gente observa ela de cima, ela tem uma forma, com a excentricidade que tem, observando paralelo à órbita. Ela tem a excentricidade conhecida, e se desce ela, ela vai ter outra excentricidade, que todas podem ser calculadas, né? E aí a orientação da projeção cilíndrica é diferente, cerca de 1,488 graus, da projeção do sólido geométrico de base elíptica. Por que eu botei isso aqui em vermelho? Porque também não existe nome e preciso que vocês me ajudem a batizar. E aí, numa outra hipótese, investigar se a projeção cilíndrica ou projeção do sólido de base elíptica, não existe um nome, tá? O sólido você tem tetraedro, poliedro, cilindro, cubo, né? Pirâmide, mas você não tem um sólido de base elíptica, não existe essa palavra. E aí seria observar se essas variações dentro de um cilindro orbital, por exemplo, abrigam as variações orbitais descritas pelos ciclos de Milankovitch. Essa é uma hipótese boa também de se procurar para pesquisa. E aqui algumas sugestões de palavra que talvez eu faça até uma campanha no Instagram para vocês me ajudarem. Por exemplo, se eu botar orbitai do latim, mais edro, orbitaedro, é uma palavra, orbit no inglês, orbitegro, como que eu chamo um sólido que tem base elíptica, né? Ele não tem um batismo, enfim, a gente precisa batizar. Excentricidade do português fica excentriedro. Alguém tem uma palavra em Yorubá que significa excentricidade ou órbita, que possa me passar, eu desconheço Yorubá, de repente fica mais bonito, né? Enfim. E aí as variações orbitais, conhecidas como ciclo de Milankovitch, eu vou falar também rapidamente aqui, de cerca de 100 mil anos, a variação da obliquidade, né? Da excentricidade 100 mil anos, a da obliquidade 41 mil anos e da precessão cerca de 25.770. Claro que sabemos os outros movimentos, né? A nutação, enfim, a precessão dos perihélios também ocorre, mas o que importa para o trabalho é o confronto desses dados. E aí, quando a gente observa que a excentricidade e a obliquidade não variam juntas, né? Então a gente já percebe que é impossível abrigar no mesmo cilindro orbital ou no mesmo orbitédro orbital, né, as variações do ciclo de Milankovitch, porque elas vão variar, tipo variação invertida do dia solar, né? Tem um momento que uma cresce e a outra cresce, tem um momento que uma cresce e a outra diminui. Então elas não poderiam ser abrigadas numa única figura geométrica, digamos assim, né?
Então, elas não são síncronas, né? O que refuta a hipótese do cilindro orbital imaginário foi o que eu acabei de falar. Estou passando rápido, porque daqui a pouco o horário já estou. Deixa eu ver como eu estou, faltam 7 minutos, enfim. Eu gostaria de abrir para perguntas, porque eu sei que vai ter dúvidas e tal. Mas podemos descrever matematicamente a projeção cilíndrica e a projeção orbitedra, estou chamando de orbitedra, tá? Da órbita em qualquer configuração, futura ou passada. Então, quando a excentricidade estava tanto, eu posso definir a forma geométrica, tanto cilíndrica quanto orbitedra dessa órbita e assim por diante, quaisquer, passadas ou futuras. E aí, agora, falar um pouco da obliquidade em cone esfera, porque eu venho falando o tempo todo em cilindro, né? Porque para fazer a suposição de uma elipse orbital num cone, seria muito mais complicado, porque o cone pode variar. Eu posso ter um cone com abertura menor, um cone com abertura maior, e posso gerar elipses variadas com cortes, com declinações variadas, e posso gerar, por exemplo, duas elipses idênticas em dois cones diferentes, desde que eu dê cortes com declinações diferentes. E agora temos a razão para calcular tudo isso, né? Mas, enfim, por isso não sugestão do cone, tá? E sim do cilindro. Da mesma forma, o cilindro na esfera também é a mesma coisa, né? Então elas teriam que aumentar juntas, excentricidade e obliquidade. Como a gente já viu que não é o fato real das variações orbitais, então elas não podem ser abrigadas nem por esfera nem por cilindro, tá? E o mesmo ocorreria na esfera. E aí tem um outro fenômeno que, nas três formas, com cilindro e esfera, eu já estou passando aqui, já perto do fim. E uma outra, e porque também a projeção da elipse, porque do tipo, se eu estou com um círculo, né, faço ela virar uma elipse, mas eu sei que a figura, na verdade, é circular, e que esse ponto está mais distante do que esse, porque essa preocupação com a projeção da elipse, né, é que a elipse tem uma qualidade diferente dos outros sólidos derivados de quadriláteros, que ela não se distorce, né? Então, por exemplo, eu pedi aqui ao Arthur Sá Menezes, ele gentilmente colocou um círculo dentro de uma esfera. E para visualizar melhor, ele colocou meia esfera. Esse círculo ele está girando longitudinalmente dentro da esfera. E aí nós podemos observar que quando ele está, por exemplo, de frente para nós, a gente vê a forma circular. Quando ele começa a inclinar, começa a surgir uma elipse, e agora podemos calcular a razão da inclinação pela excentricidade. E quando inclina, mais a excentricidade aumenta, logicamente. Mas vejam que o lado mais distante do círculo, você pode escolher se é esse ou esse, ele fica exatamente igual ao lado mais próximo, né? E a gente pode observar isso também quando olhamos, por exemplo, um tanque gigante, né? Se você subir no tanque aqui na escada e olhar para ele do outro lado, claro, você tem que ficar mais alto que ele, né? Senão, lembram? A elipse zero deixa de existir. Mas se você der uma altura boa aqui e puder olhar para ele, a face distante dele fica exatamente na mesma inclinação da face próxima. Então, esse fenômeno da elipse não encontramos em sólidos derivados de figuras quadriláteras, né? Então, para mostrar rapidamente, tem aqui uma rua sofrendo a distorção, né, totalmente. Até se nós pegarmos, por exemplo, um celular, né? Posso mostrar um celular. Se eu seguro o celular assim, eu estou vendo esse lado maior do que esse. Vocês aí que estão na câmera estão vendo esse lado maior do que esse. Essa distorção não ocorre na elipse, né? Então, a projeção elíptica pode ser observada à distância, ela não faz distorções. E aí agora as conclusões, né? Eu estou um pouco preocupado com o tempo, as conclusões também são longas, porque aqui ela vai concluir a variação invertida, né? Então, variações decrescentes ou crescentes do período de duração do dia solar não acompanham a variação de velocidade do planeta, isso é a primeira conclusão óbvia. O período de duração do dia solar são 4 cada ano, enquanto que a aceleração e desaceleração do planeta são 2, né? E aí nós temos variações invertidas 3 vezes e outras 3 variações concordantes, né? Com a devida licença da física e dos físicos. Então, recapitulando, planeta, 2 variações, dia solar, 4. Variações são 6 ao ano, 3 invertidas, 3 concordantes. O analema é causado pela inclinação do eixo imaginário do planeta e a excentricidade da órbita, normalmente estudamos suas causas. Esse estudo mostra que ele também aponta as variações, né, invertidas de velocidade. Precisa incluir como causa do analema a relação espacial do eixo inclinado do planeta em sua translação. E aí, quem quiser assistir a apresentação mais completa, que o professor Cássio colocou os links aí mais cedo no chat, eu usei uma maquete anos atrás, que tinha um tempo um pouco maior também, apresentei só a variação, tá? E aí, com a maquete, eu descrevo e demonstro essa relação angular, né, do eixo do planeta em torno da órbita. Então, cria essas variações e ajudam também a criar o analema, né? O movimento angular coloca a parte sul do planeta com mais incidência, obviamente, do que a do Sol, e isso explica, né? Mas isso só explica 2 das variações. A de aumento e diminuição da velocidade em relação ao Sol.
Movimento angular, devemos levar em conta a própria forma quase redonda do planeta na transição da incidência do Sol de sul para norte e norte para sul, né? E também a forma do Sol, né? Agora sabemos com as coordenadas por quê. Se o ponto é aquele, o ponto é o outro, né? E logicamente é um estudo que precisa ser confirmado por astrometria, mas eu acho que a matemática não vai abandonar a gente, né? Eu acho que a matemática está dando a informação correta, mas enfim, é uma coisa para mais pesquisas. No início eu achava que essa conclusão só seria conseguida com um modelo computacional. Cheguei a consultar professores, tentar fazer uma modelagem e tal, mas enfim, as coordenadas heliométricas explicam a variação, né? A forma também do Sol interfere, claro, foi o que eu acabei de falar. E aí alguém me lembra de Thales, né? Mas aí Thales fica como nisso, que a forma geométrica vai causar atraso do raio ou adianto do raio, com a devida licença. Mas e Thales? Bom, Thales está perfeitamente preservado, né? O Sol é muito maior e os raios dele vêm retos em relação à Terra, que é um ponto, né? E quando ele passa pela Terra, logicamente traz raios paralelos o tempo todo. Seja assim, seja assim, seja assim, em qualquer direção, né? Os raios do Sol são todas as direções e o Thales está devidamente preservado, tá? Não foi esquecido. Eu até brinco no texto da B que eu digo Pitágoras na órbita sem esquecer de Thales, né? São os grandes gênios da antiguidade. A curiosidade do solstício, já tinha falado. A velocidade do planeta em torno do eixo não varia. Isso aqui também é muito interessante, que é para configurar o analema, a variação do planeta em torno do seu eixo varia em milissegundos, ou seja, ela quase não varia, né, em relação ao que se pode confrontar com a velocidade orbital, que essa sim varia bastante. E a gente tem uma diferença de quase 30 minutos, né, do dia solar, de uma data lenta para uma data rápida. Mas então é um elemento importante que conforma o analema, que configura o analema, por quê? Uma data mais afastada do Sol, que o planeta está lento, um ponto exato que recebe o raio zênite vai ter um tempo X para, digamos, contemplar esse raio. Quando ele chega na parte rápida, esse mesmo ponto X vai ter menos tempo. Então, isso gera o atraso exatamente que é da curva da metade inferior do analema, justamente pelo confronto das rotações do planeta, né? E aqui a gente pode informar o seguinte, aqui nessa lâmina eu estou comentando, o planeta é empurrado mais apressadamente e não tem como contemplar o Sol na mesma face da mesma forma. A variação expressiva da velocidade, exato, então é o que eu estou explicando. Pode até anular um analema, poderia anular um analema, o choque das velocidades, se fosse ao contrário. Por exemplo, se a variação de rotação variasse exatamente igual à variação orbital, nós teríamos um analema reto, né? Porque ia ser tudo igual, a velocidade variou aqui, a outra também variou. Então, o analema ficaria uma linha reta. E poderíamos pensar, para expandir, eu gosto de inverter o pensamento para pensar um pouco. Se fosse o contrário, se o planeta tivesse uma rotação rápida do eixo quando está na parte lenta, e se o planeta tivesse a velocidade lenta do eixo quando está na parte rápida, do caminho da órbita, o analema seria convexo. Seria exatamente o contrário do que vemos, né? Também eu costumo dizer que se o planeta fosse um cilindro, né, coisa que logicamente não é, pelo amor de Deus, mas se fosse um cilindro com o mesmo diâmetro do Equador e a mesma altura entre polos, fosse a altura do cilindro, esse planeta teria um analema também completamente diferente, e mais ainda, o morador desse planeta veria também esse mesmo analema diferente no céu, né? Então, a forma geométrica tem absolutamente tudo a ver com a formação, né? Poderia até ter um analema côncavo, estou falando aí na lâmina. A variação espacial do ângulo de inclinação em relação ao plano orbital. E o movimento do planeta é prógrado, mas o eixo faz uma, digamos, subida para uma data. Já que ele faz uma descida com a mesma inclinação, ele pode criar um movimento retrógrado, né? Então, isso também ajuda a explicar por que a data do Sol atrasa quando está na reta, né? Aliás, ele adianta o Sol quando ele está na reta. Então, por quê? Porque você pega a parte curva do planeta, ele sai do Equador, que é mais embaixo, vamos dizer assim, e vai pegando no... Perdão, sai do trópico, que é mais embaixo, e vai pegando no Equador. Então, cada vez o raio chega mais rápido. E lá no Sol ocorre algo idêntico. Ele sai de um trópico do Sol, que é uma parte mais distante, e cada vez vai também mais rápido, pegando o Equador do Sol. Essas datas que as formas geométricas estão se encontrando são datas em que o Sol, o dia solar, acelera. E é exatamente mesmo ao contrário do planeta. Então, isso prepondera, a geometria prepondera sobre o sistema de velocidade do planeta, né? Isso precisa ser colocado em consideração. A Terra planeja esse movimento prógrado, já comentei, eu estou tentando correr porque eu estou preocupado com o tempo, mas enfim. Se a Terra fosse uma esfera perfeita também, teríamos um analema diferente, principalmente nas latitudes maiores, né? Então tem a suposição, o pensamento da Terra cilindro e também da Terra esfera. Se a Terra fosse uma esfera perfeita, claro, o analema teria um desenho diferente nas latitudes maiores e o cidadão do planeta, se esfera perfeita,
também veria um analema diferente no céu, né? Igual o habitante do planeta cilindro, se existisse. Põe aqui as referências, né, de onde eu tirei alguns desses conteúdos. É isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu peço desculpa por ter corrido, mas como eu disse, para a audiência que queira conhecer um pouco mais, né, pode pegar os links que o professor disponibilizou, onde tem um trabalho completo, os 2 primeiros trabalhos, né, explicados com mais calma. Enfim, mas como eles são todos encadeados, eu quis trazer também para fazer um pequeno resumo, e que uma coisa traz a outra, né? A teoria dos entes leva a variação invertida, que leva às coordenadas heliométricas, tá? Eu estou à disposição de todos para quaisquer perguntas dentro do pouco que sei, do meu conhecimento do tema. E é isso, estou aqui à disposição e só agradecer a oportunidade. É sempre uma honra muito grande participar desse curso, né? Que tem figuras tão queridas, tão importantes. É um curso tão antigo, né? Como o professor Cássio falou no primeiro dia, uma atividade madura de extensão do estudo de física, do qual eu tenho orgulho de ser aluno, né? Estou estudando física também, algum dia eu vou estar formado físico. Vai demorar um pouquinho, mas enfim, algum dia eu consigo. Perfeito, Luiz. Muito obrigado, parabéns pela palestra. Temos aqui diversos comentários falando bela apresentação, parabenizando. Obrigado, Ricardo. Terezinha. Valeu. A Carla Oliveira te elogiando. Obrigado, Pro Carla. Galera da Escola do Pedro I, abraço para todos. A Cristiane Leite também. Cristiane Leite, parceira da pesquisa. Cristiane Leite tem uma série de figuras maravilhosas que não deu tempo para apresentar hoje também, da variação invertida. Ela mora num lugar privilegiado. Enfim, eu vou fazer uma apresentação depois só com essas imagens. A pesquisa é muito legal, muito boa. Materiais maravilhosos. A Isadora deixou uma pergunta aqui. Como podemos trazer esse estudo de forma didática para os alunos do ensino médio? Como pode ser feito o experimento? Maravilha. Professor Isadora, de diversas formas. Por exemplo, o zenith solar pode ser observado com um gnomo, né? Uma vareta no chão. Aquela medição, por exemplo, do projeto Eratóstenes, eu até já quis fazer essa pesquisa, aqui também com a escola e outra mais distante um pouco, para a gente medir o raio da Terra para Eratóstenes, né? Como o professor Lang falou também aqui, é um projeto bem interessante. E, assim, tem várias formas de mostrar que, por exemplo, é o dia que o Sol está chegando na cidade. Mas e qual dia e qual cidade, né? Então, eu posso ter um estudante de uma outra parte da zona tropical. Ora, na sua cidade está aqui uma tabela, né? E no livro tem essa tabela no final, onde eu posso localizar a latitude da minha cidade e que data o Sol chega nessa latitude, né? Então, para fazer a consideração de estações variadas pelas latitudes, como eu disse, aí dependeria de quem lida com política, né? As pessoas que fazem leis, que escrevem normas, enfim. Mas para abordar no ensino médio, tem N formas. Por exemplo, eu estou tentando reconhecer o Dia do Sol em Salvador, né? Eu pedi isso aqui na Câmara Municipal, eles me deram o título de cidadão soteropolitano, adorei, fiquei super feliz, mas o objetivo não era esse. Eu gostaria que constasse no calendário do município o Dia do Sol. E aí o município depois poderia explorar isso, né, como eu falei, para turismo e tal. Mas tem muitas formas de fazer essas abordagens para o ensino médio. Perfeito. Comentários também do Júnior, parabenizando. Obrigado. O Mamole, o Adel, Borges dos Santos, grande Fernando Munareto. Parabéns, obrigado, presidente. Com muita didática, muito bem ilustrado. Nosso querido César Rico também. Professor César, grande honra. A audiência de todos, uma grande honra, grande alegria. Obrigado, professor César Rico, grande patrimônio da Bahia. Utilizando. Evandro também. Plínio. Grande Plínio Deville, parceirão. Um abraço, Plínio, obrigado. Palestra tão brilhante quanto o sol. E é isso, né? Muitos comentários aqui parabenizando a qualidade da apresentação. Professor Antônio Carlos Graça, obrigado, professor. Grande contribuição também das imagens. Vamos tocar um bocado de pesquisa. Tá vendo aí, professor, quanta coisa para a astrometria confirmar aí? Vamos ter muito trabalho, viu? Maravilha, maravilha.
acho que não temos mais perguntas, mas claro que deixa seu contato aí na tela, Luiz, que quem quiser entrar em contato posteriormente para tirar dúvidas, curiosidades também, pode ficar à vontade. Na sequência, nós temos a fala do José Vieira. Ele está faltando ativar sua câmera, Vieira. Pronto, aí o contato, quem quiser entrar em contato, tá aí o e-mail, tá? A professora que falou das aplicações do ensino médio também, quiser, escreve um e-mail, a gente pode trocar mais ideias, tá? Mas é interessante fazer isso, o evento, mostrar a data do sol, estou à disposição de toda a audiência, quem quiser contato, tá aí, fiquem à vontade para falar comigo sobre. Perfeito, então, Luiz. Acho que a gente vai dar sequência aqui. Obrigado, professor Cássio. Agradecer novamente sua participação na palestra e também mediando as 2 sessões durante a semana, muito importante para a realização do evento. Muito obrigado por todo o trabalho Obrigado eu, prestado. professor.